Aí, gente, eu tenho também o TI aqui do meu lado, Jonas, é tão bom. Então tá, pessoal, vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o fluxo de caixa, né? Então eu vou colocar para vocês alguns assuntos que a gente vai conversar. Assuntos de hoje. O fluxo de caixa, que vocês já sabem, se inscreveram por isso, não é verdade? A gente vai falar um pouquinho sobre plano de contas, sobre projeção de caixa, sobre capital de giro e regime de caixa e competência. Então vamos lá, gente. Para quem está começando, o que a gente quer trazer hoje? Que é o momento de iniciar teus controles financeiros, ainda que sejam simples, não importa. Às vezes a gente espera tanto por fazer algo tão lindo, tão perfeito, tão complexo, que a gente acaba nunca começando. Então a gente traz hoje a ideia de que o feito é melhor que o perfeito. Não importa se tu não tem o controle mais incrível, se tu não tem o sistema perfeito, mas começa, ainda que simples. Então, né, vamos todo mundo, quem ainda não tem seu controle, vamos apertar o play. E para quem já tem controles, o que vai falar esse evento? Nós queremos hoje despertar em todas as pessoas que já têm os seus controles e até quem vai iniciar hoje para ter um olhar atento para o seu fluxo de caixa, porque às vezes a gente até tem os números, mas eles ficam lá e a gente não para tanto para analisar, né? E acho que esse é um dos grandes erros. Às vezes muitas empresas e gestores têm controles, mas eles não param e dão a devida atenção. E não é só apenas uma vez no mês olhar, mas é um olhar atento e constante. Sabe aquelas práticas que vão sendo internalizadas pelo gestor e ele começa a olhar, começa a compreender e a ter uma constância nesse olhar. A gente também quer trazer, como o Jonas já falou no início, na abertura do evento, essa consciência de que, às vezes, um negócio pode ser uma grande ideia, pode ser uma grande solução, mas ele pode falir por quê? Por falta de gestão financeira. Então, vamos ver. Deixa só me dar um minutinho. Paulo, deixa eu... Aqui fica tampando essa partezinha aqui para mim, ó. Consigo deixar mais? Aqui fica melhor? Aham. Tá bom. Obrigada, Paulo. Bom, então, agora eu quero que a gente pare um pouquinho para pensar. Tá, eu tenho alguns controles já conheço essa questão de gestão financeira, já estudei, já ingressei nesse momento da minha empresa. Mas será que eu conheço os números da minha empresa? Peraí, gente, só uma falha técnica. Paulo, agora não está passando. Dani, o que eu notei? Que quando nós trocamos ali a barra onde fica o zoom, ele para de trocar mesmo. Eu também Tá, percebo então aqui para tá. baixo. Tu mudou de lugar onde fica a barra, vai trancar a mesa e tem que descompartilhar e tal. Mas nós estamos enxergando, na verdade até passou para frente. Aham. Então tá, vamos lá, seguindo. Então, né, voltando aqui, será que eu conheço os números da minha empresa? Eu sei exatamente meu faturamento, sei quanto que entra em cada período do mês, eu conheço quais são os meus custos fixos, eu sei aquilo que é meu custo variável, eu tenho essa ideia. Eu te pergunto, qual é, para ti que já tem um controle, qual é a periodicidade que tu analisa esse controle? De quanto em quanto tempo? Tu tem uma agenda sobre isso? Aqui na Mega até me chama a atenção, o Jonas é um gestor, apesar de se envolver em várias áreas, mas uma das coisas que está sempre debaixo do guarda-chuva dele é o financeiro. E ele tem uma agenda semanal com o financeiro para fazer justamente a análise do fluxo de caixa. Então, eu te pergunto, tu tem uma periodicidade de quanto em quanto tempo tu olha os teus números financeiros? E para quem olha, tu consegue ter relatórios que tu compreende o que eles querem dizer? Eles são eficientes para ti? E a utilidade, né? Quais deles são úteis?
Quantos tu tem? Porque às vezes nós temos um sistema super robusto que gera diversos relatórios e às vezes a gente fica olhando tanto e não sabe qual é o nosso norte, qual é o nosso mapa, qual é a minha bússola. Deixa eu pensar, isso é relevante para esse momento? Às vezes é tão amplo e a gente acaba não dando foco naquilo que é importante. Então, vamos falar um pouquinho sobre por que as empresas nascem. Primeiro, né? Super lindo e romântico, está tão em alta. As empresas nascem para cumprir um propósito, para, às vezes, solucionar um problema, sanar uma necessidade ou até uma inovação, né? As empresas nascem e todas têm que ter um propósito. E tem muita gente que, a empresa que já nasceu e que está em busca ainda do seu propósito. Mas uma coisa todas as empresas têm em comum: elas precisam gerar lucros, recursos financeiros. Uma empresa não existe apenas de propósito, ela não se mantém no mercado se ela tiver apenas o propósito. Ela também precisa gerar recursos financeiros. E quem tem recursos financeiros precisa fazer o quê? Ter esse cuidado com essa gestão financeira. Precisa ter esse olhar atento que a gente falou antes. Por quê, gente? Porque dinheiro é o oxigênio do negócio. Não tem como eu manter um negócio apenas de propósito, ou faço, tenho diversos relatórios, mas se não há uma ação para que aquele dinheiro seja bem gerido, ele supra todas as necessidades daquele negócio, o negócio acaba morrendo, como a gente viu no início do evento. E às vezes a gente pensa, ai, Dani, mas que capitalista pensa só em dinheiro, mas, gente, até uma empresa, uma entidade sem fins lucrativos, ela precisa ter gestão financeira. Por quê? Porque para ela cumprir o propósito, ela precisa dessa gestão, ela precisa dos recursos. Mas agora, se é tão vital, por que que a gente negligencia? Na prática, vezes... né, Dani, exatamente, são aquelas coisas que racionalmente se sabe que é vital, mas na prática são negligenciadas, né? Que bom que tu separou um tempinho para falar sobre isso, né? Porque certamente todos que estão aqui sabem a importância, mas vão se encaixar em algum desses argumentos, desses motivos aí que tu vai falar. Perfeito. É verdade. É verdade, gente. E como acontece às vezes assim, ó, e eu queria te chamar a atenção para esse evento. Queria até te dar um desafio, que tu olhasse para esse evento não como mais encher a tua mente de mais conhecimento, mas que realmente tu abra a tua mente para poder pensar assim, não, hoje eu vou sair daqui e eu vou ter um compromisso com o meu negócio, eu vou alimentar os meus controles financeiros, porque não adianta de nada a gente gastar um tempo precioso aqui e a gente sair e continuar da mesma maneira que a gente estava vindo até então. Então, eu te desafio hoje a terminar esse evento e sanar com essas desculpas, porque aqui, ó, se a gente negligencia, é uma mentira que a gente acaba contando para a gente mesmo, né? Então, eu vou olhar ali, tipo, bah, olha, eu até sei que é importante, entendo, é vital, mas, Dani, eu não tenho tempo. Eu não posso fazer isso, tem um monte de coisa para fazer, me envolvo em várias coisas. Ou então, aquele empreendedor que diz, não, meu negócio me consome 24 horas, agora com o WhatsApp eu não paro de trabalhar um minuto. E às vezes isso são aquelas mentirinhas que a gente vai contando para nós mesmos, né? Ou tu diz também, né, bah, não sou o cara dos números, detesto essa parte, não gosto de fazer isso. Ou a gente acaba também se encantando com o negócio, porque normalmente o negócio nasce de algo que tu gosta de fazer, que tu sabe que tu é relevante, que tu pode fazer aquilo melhor que outras pessoas. E a gente ama tanto o negócio em si, que às vezes a gente acaba não dando tempo para isso, que é importante, que é vital. Tem quantas coisas a gente faz, né? Que não é o nosso sonho, que a gente não ama fazer, mas que a gente faz porque é necessário, como, por exemplo, né, quando a gente é criança, comer verduras, frutas, não é a coisa mais legal do mundo, mas a gente faz porque é necessário, é vital. E assim é a nossa empresa. Tem obrigações que a gente vai ser coisas obrigadas a fazer, que talvez não são as mais legais, mas que são vitais para o sustento, para que a empresa permaneça no mercado, né? Também a gente pode
E Fala, Jonias. uma analogia com a nossa saúde, né? As mulheres até são mais atenciosas do que os homens quanto a isso, mas também talvez ninguém ame fazer um diagnóstico, um check-up, mas muitas vezes é uma questão de sobrevivência, estar com os exames em dia, com o preventivo em dia. Então, na vida financeira é exatamente a mesma coisa. Não é apenas o que se gosta, mas o que a gente sabe que é necessário, assim como tantas coisas na vida adulta. Sim, e essa questão eu acho bem legal, essa analogia com a nossa saúde, porque eu lembro que uma vez quando eu fui na Nutri e ela me disse assim, ela me deu algumas coisas assim, mas eu nunca comi isso, não gosto, e ela me disse, mas é que na verdade não tá, a gente não come por prazer, a gente come também por prazer, mas para nutrir o nosso corpo, para aquilo que vai ser importante para nós. Então a gente precisa nutrir a saúde financeira da nossa empresa. E às vezes a gente pensa também, não, olha, eu sei que é importante, eu acho que cada um de vocês que está olhando aqui, que está na frente da tela desse celular ou do computador, deve se encaixar numa dessas questões. Porque às vezes tu pensa assim, ó, não, Dani, eu entendi que é importante, agora eu ando muito ocupado, não é muito que eu gosto, mas vai chegar o tempo que eu vou conseguir me dedicar para isso. Não hoje, mas talvez lá mais para o fim do ano, acho que eu vou estar mais liberado para poder fazer isso. E não é verdade, né? Às vezes também a gente pensa, não, olha, pode deixar, tá no meu orçamento aqui mental, eu vou contratar um especialista para a área, uma pessoa da área financeira. Claro, gente, isso é um objetivo. Nem todo empreendedor tem a obrigação de saber tudo sobre a área financeira, mas tu tem que conhecer os teus números. Isso sim é nossa obrigação como empreendedores. Então, é legal a gente contratar uma pessoa que tenha o perfil, mas enquanto essa pessoa não chega, eu preciso toda a atenção com essa situação e também preciso, depois de ter essa pessoa que vai me ajudar, eu devo ainda continuar, nunca terceirizar essa obrigação. Pensar assim, não, tem uma pessoa cuidando disso, mas o nosso olhar sempre... Ontem tu falou Fala, uma coisa Jonathan. que me deixou bem preocupado na nossa prévia que a gente estava fazendo sobre o evento de ontem e que, infelizmente, eu tenho que concordar contigo, né? Você estava falando que, por a tua experiência, esses 20 anos, muitas vezes a pessoa do financeiro, funcionário contratado, para o financeiro da empresa, se preocupa mais que o próprio dono, leva a sério as contas, faz um planejamento de caixa e o gestor da empresa, o sócio, que acaba afundando as coisas, né? Então, esse alerta eu acho extremamente interessante de fazer essa sensibilização para os gestores, porque muitas vezes se ela contrata um especialista financeiro, essa pessoa vai levar a sério, vai cuidar do dinheiro como se fosse seu, levando muito a sério, mas muitas vezes quem sabota a operação e a saúde financeira são os próprios sócios da empresa. Verdade, gente. Bah, e como eu vejo isso, às vezes a pessoa liga para nós e pede assim, deixa eu ver o total das dívidas, o que que a empresa está devendo, e a pessoa pede para nós simulações e tal, e daí chega lá o dia de fazer o pagamento da entrada do parcelamento do imposto. Bah, olha, a gente não tem fluxo de caixa, a gente não conseguiu fazer isso. E isso vai travando o negócio, essa falta de gestão do fluxo, né? Então, como eu vejo isso mesmo, muitas pessoas do administrativo, do financeiro, bem mais envolvidas Quando mais a na sério que... preocupação, isso, envolvendo e pensando assim, puxa vida, eu já tive pessoas me contando assim, eu nem dormi de noite pensando nesse compromisso que teria, e era uma pessoa do financeiro, do administrativo da empresa, né? Então, como a gente não deve terceirizar as nossas responsabilidades, ou até delargar, né, como a gente fala, porque às vezes a gente delega para alguém e larga, confia 100%, só que o negócio é teu, é o teu nome que está ali no CNPJ, né? É o teu CPF. Então, vamos lá, gente, vamos seguir. Mas então, como é que eu vou fazer isso? Tá bom, já entendi, vou me comprometer, já sei que é importante, já entendo que eu não preciso delegar isso, a minha responsabilidade para outra pessoa, mas como é que eu faço isso? Então, hoje a proposta do nosso evento é conversar um pouquinho sobre o Dani, só fluxo de antes de caixa. tu entrar, já tem pessoas ali que colocaram no chat que já se identificaram. Meu Deus. Essa sou eu aqui, ó, eu preciso estar aqui mesmo, que bom que eu tô aqui.
porque foi para mim essa chinelada aí. Desculpa, a gente é com muito amor. É com muito amor que a gente faz isso, porque como a gente vai vendo, o Jonas falou, né? São mais de 20 anos observando, vendo tantos casos, negócios incríveis, com ideias maravilhosas que foram minguando, minguando até hoje serem irrelevantes ou terem fechado as portas, sabe? Então, nossa missão é ajudar os empreendedores. Então, esse é o objetivo do evento hoje, é trazer para todo mundo essa ideia. Eu posso controlar. Não, nós não vamos trazer aqui coisas complexas, é tudo muito simples, muito aplicável, né? Sempre lembrando, olha, o feito é melhor que o perfeito. Se tu tiver o feito bem feito, né? Aquela questão assim de ser fiel nas pequenas coisas, nas maiores tu também vai ser, né? Então, vamos ver um pouquinho o que é, gente, o tal do fluxo de caixa, né? A gente ouve falar tanto, mas vamos pensar um pouquinho sobre ele. Ele é uma ferramenta de gestão, né? E a gente até conversa aqui, conversamos eu e o Jonas antes, que se tu precisasse, se tu tivesse diversos relatórios, mas não tivesse tempo de olhar todos, qual tu escolheria? Com certeza, o fluxo de caixa. Por quê? Existe uma frase de Jack Welch, que foi considerado o executivo do século XX, que ele fala, né? Lucro, faturamento é vaidade, lucro é sanidade e o caixa é o rei. Ele complementa depois dizendo que na vida de um gestor financeiro ele vai ter possibilidade de ter acesso a inúmeros relatórios, mas o mais importante é o controle de caixa. É lá que é a hora da verdade das empresas. Sim. Sim, até naquele livro Como as Gigantes Caem, tem uma menção também parecida com essa que fala que um professor estava numa aula de gestão conversando com os alunos e trazendo exemplos de várias empresas grandes que sumiram no mercado ao longo da última década, né? E ele começou a instigar os alunos, né? Me diz o que vocês acham que foi a causa da queda dessas empresas. Aí todo mundo falou, é marketing, não soube aproveitar, não soube surfar na onda. Cada um tinha uma opinião, mas ele escreveu bem grande, assim, o problema dessas empresas foi caixa, gastaram mais do que podiam, né? Se empolgaram. Então, o que é? Até uma empresa gigante pode cair, que dirá as pequenas que são mais frágeis, né? Que às vezes o recurso é mais limitado. Então, vamos seguir entendendo o que essa ferramenta faz. Ela é uma ferramenta simples que controla as entradas e saídas dos recursos financeiros que o teu negócio gera. Então, um fluxo de caixa positivo é aquele que todo mundo quer, né, gente? Tem recursos para cobrir todas as despesas, né? Ontem o Jonas ainda estava me mostrando um post lá que faça como seus boletos. Como é que era, Jonas? Eles sempre vencem, né? Então, isso todo mundo quer. Às vezes o pessoal brinca aí, não, eu só quero dinheiro para conseguir pagar os meus boletos. Então, isso é um fluxo de caixa positivo. A empresa consegue se sustentar, se autossustentar com os seus recursos. E o fluxo de caixa negativo é quando eu não tenho recursos próprios, o meu negócio não está gerando o recurso suficiente e eu preciso fazer aquilo, né, que muitas vezes o empreendedor precisa, que é buscar recursos fora, buscar recurso de bancos, ou quem sabe de alguém ligado à empresa, ou aqueles que são menores, né, um patrocínio, né, o pai que pode ajudar às vezes, mas tu precisa recorrer a outras pessoas. Então, isso nem sempre é ruim, muitas vezes pode te ajudar a ter um giro no teu negócio, mas isso precisa ser muito bem estudado para não ser pego de qualquer forma, de qualquer jeito, e realmente gerar um problema futuro para a tua empresa. Qual é a relevância, então, do fluxo de caixa? O que ele possibilita para a gente? Possibilita um maior controle da situação, ele te dá uma visão para que tu possa enxergar como está indo o financeiro da tua empresa e em que momento tu precisa tomar algumas decisões. Ele te ajuda a planejar, porque tu fica mais seguro, tu começa a olhar, não, isso
acaba em tal período, então eu posso adquirir outra coisa. Então, ele ajuda tu a planejar até estratégias de marketing, estratégias de negociação de descontos. Então, é muito importante tu ter essa visão, porque daí tu consegue planejar melhor o teu negócio. Ele te dá a possibilidade de avaliar. Muitas vezes tu vai precisar em determinado período, e neste período vai me faltar recursos. Então, se tu sabe isso antecipadamente, isso te ajuda muito a poder negociar as contas que estão vindo, ou até negociar um valor menor de juros para empréstimos. Então, ele te dá a visão, porque o fluxo de caixa a gente trabalha ele muito com o projetado e o realizado. Então, ele vai te dando a visão cada vez melhor, mais refinada do teu negócio, do teu financeiro. A ausência de fluxo de caixa a gente já sabe o que gera, né? Muitas vezes, e isso, a maioria dos empreendedores são, né, pessoas emocionais, muitos deles que têm um sonho, têm uma visão, mas muitas vezes acabam tendo decisões baseadas na emoção, se tu não conhece os teus números. Alguém te ofereceu uma super promoção e tu pensa, poxa, eu vou comprar, tá muito barato. Eu tenho um cliente que ele fez uma compra gigantesca de um produto que naquele período era alta, só que ele se descapitalizou daquele valor por ter aproveitado uma super promoção e acabou ficando sem capital de giro e tendo que recorrer a um empréstimo com valores bem mais altos, porque tirou do giro aquele valor que ele tinha de capital de giro. A ausência do fluxo de caixa também gera insegurança. Às vezes tu até poderia comprar, mas como tu não enxerga, é como se tu estivesse cego fazendo a gestão do teu negócio e acaba ficando inseguro e pode perder oportunidades, pensar assim, bah, não tenho certeza se eu consigo honrar com esse compromisso. Mas tu tem o controle, tu tá realmente no controle da situação financeira do teu negócio. Às vezes também a gente pode errar na concessão de prazos, né? Tanto de pagamentos quanto de vendas, a gente pode dar o prazo que não fecha com o nosso fluxo, né? E às vezes também isso é o que eu mais vejo, tá, gente? Estou falando aqui da vida real. Não é assim um conteúdo de livro apenas, também tem pesquisas, mas eu quero falar da vida real. A busca constante por linhas de crédito. Tem empreendedores que estão sempre atrás disso, sempre, todo mês precisa recorrer, precisa renegociar por linhas de crédito. Tu sabe, Dani, fazendo uma contribuição sobre esse tema aí, de linhas de crédito, de tomada de crédito, é óbvio que agora, a partir de 2020, na pandemia, surgiram muitas linhas bem interessantes, né, com recursos subsidiados, mas que, na prática, quem teve acesso a essas linhas? Quem já era organizado, quem conseguia ter as suas certidões negativas, quem tinha um relacionamento bancário bom. Infelizmente, aquelas pessoas que já estavam com a sua saúde financeira mais debilitada, são as que ficaram mais vulneráveis a fecharem as portas na pandemia. Assim como, eventualmente, infelizmente, com o Covid, quanto mais frágil está a nossa saúde, mais nós tendemos a ter consequências graves quando pegamos o Covid, eventualmente. Na área financeira, foi a mesma coisa. Quem foi afetado negativamente com a crise Covid e precisou tomar crédito e já não estava com um nome muito legal, não tinha um relacionamento bom, não tinha negativas, ficaram totalmente sem acesso. Então, como é importante a gente utilizar momentos dramáticos e momentos desafiadores para a mudança do nosso comportamento. Então, gostaria muito de fazer essa contribuição, né? Obrigada, Jonas. É verdade, muito verdade isso. Porque a linha de crédito, às vezes, te dá um fôlego, né? Ajuda tu a poder tomar as decisões para o dia a dia, às vezes ter uma gordurinha para esse momento que a gente está vivendo, que muitos clientes precisaram encolher o faturamento porque ficaram muito tempo fechado. Então, olha só, às vezes a gestão financeira ela é um plantio, né? Tu vai cuidando hoje
porque justamente futuramente pode precisar. Então, às vezes a gente olha muito, nós olhamos muito o presente, né? Olhamos muito, não, eu preciso disso, é agora, não, tem que comprar essa máquina agora para minha empresa, porque vai me ajudar muito. E às vezes esse imediatismo, ele acaba nos amarrando para o futuro, para progredir, né? Então a gente precisa ter esse cuidado. Eu tenho um amigo que, e ele é nosso cliente, e ele me fala muito, Dani, promoção é quando a gente pode comprar. Não é quando tá barato, é quando tu tem capacidade de pagar, tá? Então aí eu fico, não sei se ele tá com a gente, mas um beijo para o Armando Bonizoni, meu cliente querido, e ele que me dá esse conselho constantemente. Ele é praticamente um coaching financeiro, gente, uma pessoa assim incrível para dar muitas ideias. E eu adoro atender ele por isso. Eu sempre tiro muitas, tenho várias sacadas que ele vai trazendo sobre questão financeira. E outra questão de não ter o fluxo de caixa, eu acho que muita gente se identifica com isso, né? A frustração de tu trabalhar muito, muito, muito e não enxergar para onde está indo o teu dinheiro. Tu não saber assim, poxa, mas eu trabalho dia e noite, eu trabalho 10, 12, 14 horas por dia e eu não enxergo, não consigo tirar férias, eu nunca tenho dinheiro para sair, para adquirir uma coisa nova. Então, que frustrante tu criar um negócio e não conseguir ver o fruto desse negócio, não poder desfrutar disso, né? Então, olha só quantas coisas influenciam até na tua própria qualidade de vida, de poder, assim, poxa, eu posso trazer isso para minha família, né? Eu posso levar eles para uma viagem, a gente pode... Quantas coisas, às vezes, a gente, como empresário, por decisões equivocadas, pequenas decisões equivocadas no dia a dia, elas vão roubando de nós esses outros prazeres. E aqui, né, como a gente já falou antes, erros nas datas de aquisições de mercadorias, a gente pode comprar e ter um vencimento um dia horrível para nós, porque a gente não pensou, não olhou o fluxo de caixa e saiu agindo. Então, se é legal, eu preciso, eu entendi, eu vou parar de dar desculpas, eu já sei, não quero, tô com medo agora de não ter mais fluxo de caixa, Dani. O que que eu faço? Então, vamos começar? Preparados? Então, vamos falar um pouquinho sobre como começa esse fluxo de caixa, então. Todo mundo que se inscreveu tinha disponível uma planilhazinha de fluxo de caixa que a gente trouxe como um modelo, uma inspiração, uma versão 1.0, para que tu possa aperfeiçoar ela no teu negócio. Não sei se todo mundo baixou, mas eu tenho até um segredo para contar para vocês, que a gente deu uma melhorada nela, ela ficou mais personalizada, e a gente vai disponibilizar ela hoje no final do evento, tá? Mas vocês já vão conhecer ela um pouquinho hoje, porque em breve, daqui a alguns segundos, a gente vai conhecer a nossa nova versão da planilha. Mas, gente, qual é a primeira coisa? Tá, quero fazer o fluxo de caixa. O que eu preciso fazer primeiro? Primeira coisa é descarrego. Descarrega a mente. Tudo que tá na tua mente, tu vai fazer um levantamento, vai passar para o papel. Porque eita coisa que ocupa espaço na nossa mente é encher de compromissos, de preocupações que elas estão apenas aqui. As preocupações e as tuas contas precisam estar, ainda que seja inicialmente num caderno, num Excel, descarrega, lança tudo que tem ali, abre aquela gaveta, sabe, que tu encheu de contas e de papéis ali, tira tudo e coloca ela num levantamento, numa planilha. Planilha tudo que tu tem para pagar. E todos os recursos, vai lá ver todos os teus saldos que tu tem de saldos bancários, o que tu tem ainda a receber dos teus clientes. Vai virar, Enzo. Traz tudo isso. Dá pausa aí. Bom, aí, pessoal, vamos falar pro Enzo aí não virar, né? Tá complicado. Esse home office, né, nos traz um pouquinho, um pedacinho da vida das pessoas, né? E o nosso curso é assim, né, Jonas? Vida real, né? Então tá, gente, dá uma olhadinha e vê se o teu áudio não tá aberto, porque, né, agora foi o Enzo, mas pode acontecer outras coisas, né, gente? Então, é preventivo. Baixa aí, desliga, deixa o áudio no mudo, tá? Bom, o que eu preciso, então? Vamos fazer, depois que tu tem esse levantamento, transforma ele, faz ele no Excel, transforma ele num checklist. Aqui na Mega, a gente até tem um checklist que a gente utiliza, é uma planilha simples,
mas ela tem uma função, assim, funções, mais do que uma função fundamental. O que é esse checklist? É uma planilha onde tu vai colocar por ordem de vencimento todas as tuas obrigações, tá? E qual é a vantagem dessa planilha? A vantagem é que ela te dá previsibilidade. Tu vai olhar todos os teus compromissos do mês, né? Todos os dias, toda semana, sabe? Deixa eu ver quais são os meus compromissos da semana. Então, traz uma previsibilidade. Tu já sabe, olha, preciso batalhar essa semana para cobrar aqueles clientes que estão me devendo, porque essa semana vai ser bem intensa. Tenho minha folha de pagamento, tenho aquele fornecedor que o valor é um pouquinho mais alto. Então, te dá uma previsibilidade. E também uma orientação. Por quê? Porque a nossa mente, como a gente já falou, ela às vezes está tão sobrecarregada de informações que ela esquece de algumas coisas. Às vezes tu até teria o recurso e não pagou simplesmente porque esqueceu. Então, o checklist é uma ferramenta muito fácil, muito simples, que nem a gente falou lá no início. A gente pode ter um monte de sistemas e planilhas e controles, mas às vezes algumas coisas bem simples, elas salvam o nosso dia a dia. Então, até vou abrir aqui e vou mostrar para vocês um exemplo. Agora, deixa eu ver. Paulo, vem aqui ajudar a Dani. Paulo salvando vidas aí, ó. Ah, o Paulo, vem aqui, Paulo, deixa eu te mostrar pro pessoal, gente. Olha aqui quem eu tô comigo. Paulo é o diretor da Mega Info, né? Mostra de novo o Paulo aí. Vem cá, Paulo. Vem cá, que o povo quer conhecer essa pessoa famosa aqui. E aí, Paulo? E aí, cara? Bom, pessoal. Vai atender vou deixar só tu, Paulo. Pessoal aí que ganhar os sorteios aí, vai atender bem. Peraí. Vai, Paulo. E aí, agora Paulo? Sim. E aí, pessoal, tudo bem? Tudo bem? Como é que é o pessoal que se inscrever aí no sorteio, no diagnóstico? Vai tratar com carinho, com seriedade aí ou não? Isso mesmo aí. O pessoal se inscreve no sorteio aí, a gente faz um diagnóstico na empresa, um diagnóstico de segurança, da infraestrutura, como está funcionando tudo dentro da empresa e sugere aí as possíveis melhorias e tal. Eu tenho recebido muitos elogios aí da Mega Info do Paulo. Ontem a Mara, minha amiga Mara da Alerta Alarmes, me ligou, falando que está bem feliz, indicando já um cliente para a Mega Info, cara. Acho que vou te passar depois aí. Pô, valeu. Obrigado pelos clientes aí, hein? Então tá, gente, não poderia deixar passar, né? Tem coisas ocultas que são essenciais, né? Então, uma delas é o Paulo aqui pra gente. E outras vezes a tua gestão financeira, às vezes ela é meio escondida, né? É só tu, são teus números, mas são essenciais, importantes para o sucesso. Então, vamos olhar um pouquinho aqui. Eu trouxe um modelinho bem simples de checklist, tá? Uma planilha aonde tu vai colocar, como eu falei aqui, ó, o dia do vencimento. Dani, assim, olha, nós estamos enxergando ainda o teu PPT. Ah, desculpa. eu vou interromper, então, e de novo, Paulo? Isso, pode interromper, pode. Tá. E daí abro um novo. Ai, gente, desculpa que eu sou meio novata no assunto aqui. Não, você está mandando muito bem. Peraí que o Paulo vai me ajudar, gente. Só que se o Paulo não tivesse aí, tu estava lascada, né? Não, e o Jonas não quis, gente. Vou contar um segredo de bastidor para vocês. Eu quero esse aqui, ó. O Jonas não quis que eu ficasse do lado dele, tu acredita? Eu disse, Jonas, fica aqui para te me ajudar e tal. Dele, não, Dani, vai para outra sala, eu quero ficar aqui sozinho, tu viu? Tive que contar isso, Jonas. Vamos lá, gente. Então tá, seguindo. O dia, né? Então, Dani, lembrando que isso não é um fluxo de caixa, e sim o checklist, que é uma planilha auxiliar. Exatamente, né? Mais um controlezinho que a gente quer trazer hoje para vocês como ideias para inspirar, tá? Como vocês podem ver, não é uma planilha super editada, incrível, linda, mas é funcional. Além dela te dar um direcionamento do que tu tem para pagar naquela semana, como a Dani falou, toda segunda-feira eu sento com o meu financeiro, a gente projeta aqui as despesas da semana, quanto é que vai ser a previsão de desembolso naquela semana, examinamos o caixa, comparamos aquela mesma despesa que veio desse mês com o mês anterior, para ver se está ok, e também, se eventualmente não chegar alguma conta, porque algumas contas vêm por e-mail, por exemplo, e e-mail pode cair em spam, ou vem por correio e correio atrasa. Quando se tem um checklist,
das contas a pagar, independente de ter chegado à obrigação ou não, eu vou saber que eu preciso pagar aquilo lá e não vou estar pagando juro depois. Isso mesmo, Jonas, muito obrigada, bem lembrado e é real, assim, essa questão desse olhar do Jonas constante, né, frequente para o financeiro. Então, aqui eu coloco qual é as contas que eu tenho a pagar, né, bem simplesinho, o valor delas, e aqui se foi feito sim ou não, né, o dia que eu fiz o pagamento, porque pode vencer no dia 1º, mas aqui também tem aquela questão de olhar, às vezes o dia padrão é esse, mas esse tipo de conta antecipa, ou esse tipo de conta quando cai num feriado, num final de semana posterga. Então, a gente precisa sempre estar atento a isso, botar aqui o dia que foi pago. Tu pode criar uma categoriazinha, tipo, para em que grupo que vai estar das minhas despesas aqui. E esse formato, gente, que eu acho que agora com essa função de Pix e de novo modelo de pagamento de muitas coisas, é legal tu ter aqui de que tipo de despesa, como é que tu paga isso? Ah, eu pago isso sempre por Pix, pago por boleto, pago... É um arquivo bancário que eu envio dos salários dos meus funcionários, né? Dani, Ah, é uma guia. uma pergunta, essa não é a primeira Mega Office, as nossas contas são bem mais altas que isso, Ah, lógico. bem mais altas que as nossas obrigações, mas se o pessoal te pedir depois um modelinho de checklist, pode passar? Claro, E claro, posso tiver um deixar sistema, muita disponível. gente o sistema oferece, mas quem utiliza o Excel e tal, né? Uhum. E uma coluna super importante que tem a ver com o que o Jonas estava falando antes, é essa aqui, ó. Valor do mês anterior. Por quê? Porque às vezes tem gente que só paga boleto, né? Às vezes o teu financeiro, recebi o boleto, tem que pagar, já bota lá para pagar. E às vezes não questiona o valor. Então é uma forma de tu olhar, olha, esse boleto sempre vem 1.500, mas agora esse mês veio 3, o que que aconteceu? Será que aumentaram o valor? Ou veio a cobrança errada? Então, é mais uma forma de tu checar as informações, né? E também de comparar se está aumentando, se está diminuindo ali no próprio mês. Bom, essa daqui era só um plus, tá? Agora vamos lá. Agora, puxa vida, Paulo, vamos de novo. Interrompe, né? Interrompe. Tá, escolha a outra. O botão grande, ele dá uma sumidinha. O botão grande dá uma sumidinha ali. Ai, desculpa, gente. Não, Não atito ali, legal. Isso, esse aqui. Deu, gente? Todo mundo vendo? Uhum. Tá. Ih, voltou tudo. Nós estamos vendo o PPT, é isso que tu queria compartilhar? Tá. Agora... Tá, então tá, vamos lá. Depois a gente fazer esse checklist que a gente deu um exemplo, né? O fluxo de caixa, o que que é a primeira coisa que... Agora a gente vai entrar mesmo no fluxo de caixa, tá, gente? Na prática. Então, além da gente ter feito aquele levantamento, que a gente está preparando as informações, a gente precisa organizar ele num formato que fique fácil de entender, que eu não olhe assim, é um monte de conta que eu tenho para pagar, mas às vezes tu não consegue classificar. Então, o que que é a nossa dica? É separar as contas como se fossem em caixinha, sabe? Por tipos de conta. Então, isso ajuda a entender, tu separar os tipos de recebimento que tu tem e os tipos de pagamento que tu tem em pequenos grupos. Então, vamos olhar aqui. Isso a gente chama do plano de contas, né? Que é... Dani, teu áudio. Dani, teu áudio. Oi? Me ouvindo? Voltou. Agora sim. Tá. Então, tá. Então, esse plano de contas, ele vai te ajudar a organizar melhor a informação, né? Separando por tipos e te ajudando a manter uma estrutura até para comparar com relatórios de um mês com o outro, de um ano com o outro. Então, o plano de contas, ele vem para contribuir com isso no fluxo de caixa. E ele é dividido, e como eu falei para vocês, é muito simples. Ele é dividido em dois grandes grupos, que é a entrada de dinheiro na empresa e saída de dinheiro na empresa. Então, vamos detalhar um pouquinho. Tá. Interromper.
Ô, Jonas, fala alguma coisa aí para não ficar quero esse silêncio, me eu ajuda. quero dizer que eu estou na frente de uma janela e está um sol tão lindo, não sei se na cidade de vocês aí também, né? Mas está um dia tão lindo, de uma semana tão cinza. Hoje está uma sexta-feira com céu azul. E isso já anima muita gente, né? Muito, Ai, muito, muito. Jonas, obrigada, Jonas. Pessoal, vocês já viram que quando a gente fica meio sem assunto e é pego de desprevenido, a gente fala sobre o tempo, né? E é Mas, uma coisa olha, eu que tô sendo bem sincero, eu tava te aguardando aqui, né, e olhando, e bem na minha janela, tava passando um avião, então esse céu azul aqui contrastando com os prédios e um avião simbolizando uma viagem, realmente é bem inspirador. E o Caixa ainda falando sobre a nossa necessidade de nos organizarmos para sobrar dinheiro para viajar. Então, tudo está conectado, tudo se conecta. E esse Dani, Jonas é a o mestre, chave né? disso é a última linha do Caixa, é sobrar grana para realização de sonhos. Manda bala. Exato. Então tá, gente, vamos lá, vamos conhecer aqui. Essa é a versão que vai estar disponível para vocês no final do evento, da planilha. Agora sim, é ela, a poderosa planilha de Preparou, fluxo de caixa. por exemplo, ficou numa empresa que fatura numa faixa de uns 100 mil reais, para ficar, Isso. ficar didático, mas ela se aplica tanto para quem fatura 1 milhão, para quem fatura 50 mil, os números não importam aqui, né? Exato, eles são só exemplos, tá, gente? É só essa aqui também vocês vão encontrar sistemas ou outras planilhas. E não Não interessa se é é no Excel ou no sistema, isso. a prática que é o que interessa. Ok. Exato, e são as informações, é como tu quer enxergar as informações. Então, aqui a gente está trazendo exemplos, tá? Então, aqui. Então, só uma pergunta, Dani. Quem ainda não tem a prática de registrar no Caixa, por onde é que se começa? Qual é o primeiro passo numa planilha? Primeiro é fazer É o o previsto ou levantamento. é o realizado? Como é que se faz isso? Entendi. Bom, gente, assim, o fluxo de caixa aqui eu acabei de esconder aqui, mas ele é dividido em previsto e realizado. Mas talvez tu está começando agora, tu não tem uma previsão, nem, às vezes nem para o próprio mês ou para os meses seguintes. Então, como a gente falou lá no início, o que é mais importante? Não é a previsão, é o realizado, é o que realmente está acontecendo. Então, se tiver que escolher entre um e outro, escolhe o realizado, aquilo que está acontecendo agora, tu vai registrando. E isso também vai te dando autoridade para projetar os meses seguintes, porque tu vai ficando experiente, olhando, registrei tudo aqui, deixa eu olhar como é que foi meu mês. Entendi que no primeiro mês tu vai ter essa sensação, que tu vai olhar assim, agora entendi que essa época do mês eu sempre fico sem dinheiro. Então vou ter que negociar com alguns fornecedores, vou ter que ver como é que eu faço para entrar mais dinheiro nessa época do mês, talvez aquele produto que está meio sem giro, eu vou fazer uma promoção dele neste período. Então, olha só quantas ações legais elas podem partir do teu controle financeiro. Então, vamos olhar aqui e primeiro eu vou explicar as contas para vocês, tá, gente? Então, aqui, o primeiro grupo é os tipos de recebimentos da tua empresa. Esses recebimentos, eles são aqueles operacionais que a gente chama. Aquilo que é da tua operação, é o fruto do teu negócio. É o porquê a tua empresa nasceu. É para prestar serviços, é para vender produto. Então, a gente separa normalmente nesses dois grupos, que é recebimento de vendas e recebimento de serviços prestados. Uma coisa só para deixar bem claro, eu já estou falando isso, mas só para não gerar dúvida nenhuma. Não é o que no realizado é aquilo que aconteceu de fato, que saiu o dinheiro ou que entrou o dinheiro. Então, aqui no recebimento de vendas e serviços é o que entrou no teu caixa de vendas, o que entrou no teu caixa de serviço que tu prestou, no realizado, tá, gente? E depois, então, o pequeno é um grupo bem pequeno apenas com o que o teu negócio gera de valor. Ou seja, se a pessoa fez uma venda, nós estamos em junho, se vendeu para 30, 60, 90, naquela venda que não entrou nenhum real no caixa e a pessoa não antecipou o cartão, não vai ter entrado nada no caixa. É o recebimento da venda e não a venda ocorrida. A venda ocorrida ela vai num outro demonstrativo chamado TRE, que daí é para o regime de competência, é outra praia, é o assunto, quem sabe, para a próxima mentoria de julho, as demonstrações contábeis. Então,
Um DRE trabalha com regime de competência, ele registra a venda ou a venda para o momento que ocorreu. E o fluxo de caixa, ele registra o recebimento e o pagamento da despesa. Isso mesmo, gente. E agora, o segundo grande grupo são os pagamentos, né? Então, primeiro... Deu um zoom, Dani, dá um zoom para ficar um pouco melhor para o pessoal enxergar. Em 110%, deixei em 130%, 140%. Ok. Melhor aí, gente? Okay. Uhum. Tá, só não quero deixar muito, porque essa parte inicial aqui ocupa muito espaço daí para a gente conseguir enxergar. Então, vamos pensar aqui, eu também vou começar pelas minhas despesas operacionais, que são aquelas que estão diretamente envolvidas com o meu negócio. Então, vamos pensar ali, o nosso primeiro grupo das nossas contas, tá? Então, vamos pensar que esse lado aqui são todas as contas que a minha empresa gera, tá? A gente vai falar um pouquinho de cada uma delas. Então, aqui, meus pagamentos operacionais, eu coloquei aqui o primeiro grupo, aquele que está relacionado à venda diretamente, como compra de mercadorias para revenda, que são os teus fornecedores, ou impostos sobre a venda, botei exemplo de comissões, de fretes. O que isso quer? O que a gente é o conceito de variável? Que é tudo aquilo que praticamente, digamos que se tu ficasse um período sem vender, sem gerar receita, tu não teria essas despesas. Porque se tu não vende, tu não tem impostos, né? Se tu não vende, teus vendedores não ganham comissão. Então, praticamente é essa a conta, tá? Para te pensar assim, isso é variável ou fixo? O variável, ele está relacionado diretamente à venda, tá? Ou à prestação de serviço. O segundo grupo, né, que eu coloquei aqui para gente, é a folha de pagamento. Então, tudo aquilo que se relaciona à folha de pagamento, seja salários, encargos, né? Ou também os benefícios que tu dá ao teu funcionário. Então, tudo que está relacionado, a gente botou nessa nova caixinha, tá? Esse novo grupo. Depois a gente tem as despesas administrativas, que são aquelas fixas, que independente se tu vender ou não vender, tu vai ter ela todo mês caindo lá nos teus boletos, ou tendo que fazer um Pix mensal. Que são, né, aluguel, energia elétrica, internet, algumas consultorias que tu tenha contratado, manutenções prediais que eventualmente todo mês tem, ainda que não seja um valor fixo, mas quase sempre vai ter. E não tá ligado diretamente à tua venda, mas à estrutura do teu negócio. Depois a gente tem ideia que tem alguns exemplos para vocês, mas vocês podem rechear essa planilha, é um presente para vocês, vocês podem colocar tudo que quiserem, inserindo algumas linhas ali e tirar algumas que não tem relevância para vocês, tá? Mas não retirem a estrutura das contas, né? Os grandes grupos podem até acrescentar outros que são relevantes para o teu negócio, mas procura manter a estrutura porque isso vai te ajudar nas análises depois. E a gente tem aquele grupinho, né, despesas financeiras, que a gente lança aquelas despesas, normalmente o raciocínio é tudo aquilo que está ligado aos bancos, a juros de linhas de crédito, anuidades, tudo que está envolvido no dinheiro. Aí, pensando nisso, a gente vai olhar o nosso primeiro saldo, que é olhar ali, quanto que eu tenho... Daí aqui, gente, ó, Deixa eu te dar uma sugestão daí. Minimiza o maisinho ali da tua esquerda para a gente enxergar tudo numa única tela. Isso. Isso mesmo. Já que já mostrou as contas, né? Então, para a gente enxergar a estrutura, daí essa planilha ficou muito legal, porque numa tela apenas tu vai enxergar. Agora, porque está no Zoom, tira o Zoom agora, bota em 100% para o pessoal enxergar aí, que numa única tela vai enxergar todo o teu fluxo de caixa. Começa com... Não, deixa no 100%. Perfeito, aí, ó, exatamente isso aí. Ele vai ter ali, então, os grupos, né? O recebimento das vendas ou serviços, depois os pagamentos operacionais, menos as despesas variáveis, folha de pagamento, despesa administrativa e financeiro, vai dar o saldo operacional do mês. E isso, Dani, eu também gostaria de chamar a atenção. No caso dessa empresa, ela recebeu 108.520 no mês. E ela, os pagamentos de despesa do mês dela totalizaram 98.413. Então, ela teve um saldo no mês
de 10,117. Porém, se essa empresa paga prestações de investimentos ou sócios fizeram retiradas de lucro, vai sair desse valor, e se sair acima dos 10 mil reais, ela vai precisar tomar um capital de giro. Então, ficou excelente essa reflexão em uma página apenas, esse novo modelo de planilha que a gente fez ali, porque tu pode esconder os grupos, esconder as contas abertas, fechar e enxergar em apenas uma tela. Toca a ficha dele. Obrigada, Jonas. Isso mesmo, gente. Então, depois que eu chego ali, como o Jonas falou, eu tinha a minha receita e tive meus pagamentos da operação do negócio. Mas eu posso ter também aqui, ó, recebimentos não operacionais, que são o quê, gente? Tudo que ingressa que não é da minha operação. Por exemplo, eu precisei tomar um empréstimo naquele mês, vai entrar no meu fluxo de caixa. E daí ele entra não lá naquele grupo de receitas, porque não foi o meu negócio que gerou aquele ingresso, foi um empréstimo. Ou até um investimento, como o Jonas colocou, né? Às vezes, eu estou comprando uma máquina, até poderia funcionar sem, mas é um investimento para aumentar a capacidade do meu negócio, né? Então, entra aqui. Mas isso aí seria vendida, né? Seria um recebimento de uma máquina vendida. Isso mesmo. Desculpa, eu já estou misturando com o de baixo aqui, gente. Isso. E os pagamentos não operacionais, que são isso que a gente estava falando antes, o pagamento de algum bem que eu fiz, que era do meu ativo, ou o pagamento dos lucros, que o Jonas havia mencionado ali, pagamento de lucros aos sócios, pagamento das parcelas de empréstimo que a minha empresa tenha feito. Então, tudo isso entra nos não operacionais. E por que é tão importante separar o que são as despesas da operação do que não é despesa da operação? Porque muitas vezes o empreendedor acha que o negócio dele não está dando lucro, não dá dinheiro, mas na verdade, naquele período específico, ele está pagando investimentos de períodos anteriores, ou o sócio está sangrando a empresa. A empresa é lucrativa, se o gestor vivesse lá com o prolabore dele, ela daria saldo de caixa, daria lucro, mas o cara gasta mais do que ganha, confunde a conta da PJ com a conta da pessoa física, mistura tudo lá, empreendedor ao empreendedor, e acaba achando que o negócio não dá certo, porque ele não tem essa gestão financeira de separar o que é despesa da operação e o que não é despesa da operação. Então, esse empréstimo tomado, ele vai gerar uma parcela depois com o banco, que vai comer uma parte do teu capital de giro. Então, é muito importante no fluxo de caixa separar o que é da operação do que não é da operação. Sim, excelente, Jonas. Isso mesmo, gente. Então, aqui, olhando, essa é a última linha. É o que sobrou de dinheiro depois do meu saldo, né, das não operacionais, que eu peguei aquele saldinho que tinha sobrado da minha operação e incluí receitas e despesas não operacionais nele. Então, eu tenho aqui o saldo, que é super importante, que era aquilo que eu pedi para vocês fazerem o levantamento de todos os recursos que tinham, porque vai aqui, ó, o saldo anterior, tipo o saldo inicial, quando começou. Gente, acho que tem alguém com áudio ligado aí, tá? Se quiser dar uma revisadinha aí para não escapar as nossas conversas, assim. Bom, seguinte. E aqui, essa linha super importante, gente, que ela vai dizer para a gente se naquele mês o que eu tenho eu vou abrir aqui para vocês agora. A gente estava olhando o realizado, que seria o primeiro mês que está começando, mas o fluxo de caixa, a gente pode projetar ele baseado em duas coisas. Ou nas contas recorrentes que eu já sei que eu tenho, eu já coloco lá o valor certo, ou uma estimativa que eu estimo mais ou menos, por conhecer o meu negócio, que eu vou ter esse valor de despesas, esse valor de receita. Então, isso é o nosso previsto, é aquilo que a gente prevê que vai acontecer, e ao lado a gente vai colocar o realizado, que realmente aconteceu de fato, aquilo que saiu do meu bolso, o que entrou para o meu bolso, para o meu bolso não, para o bolso da minha empresa, né? E ali no finalzinho, gente, a gente vai enxergar assim, olha, eu fiz essa previsão aqui, mas já sei que em determinado mês, que lá em março vai me faltar dinheiro, vou precisar de uma
de ir atrás de um empréstimo. Então, aqui é a vantagem de prever as coisas. Por quê? Porque se eu consigo prever, eu posso negociar com bancos. Eu sei que mês que vem eu vou precisar de um recurso, que vai entrar uma parcela de algo que eu ganhei uma carência, né? E eu ainda não consegui gerar fluxo suficiente para cobrir, então eu vou precisar de um empréstimo. O que eu tenho que fazer? Posso ir atrás do meu banco, posso ir atrás de outros bancos, porque eu tenho tempo, eu consigo me preparar para essa situação, né? Então, esse fluxo de caixa, ele tem uma linhazinha que vai te determinar, se em determinado período tu vai precisar de recurso fora, que a tua empresa não vai ter condições de suprir sem um reforço de capital de giro. Tá, gente? Então, essa planilha, ela vai te ajudando e ela é um exercício, porque tu vai fazendo ela, tu vai ficando cada vez mais expert em prever, porque daí tu vai olhando, eu previ tanto, mas entrou tanto, eu previ 110, mas entrou 108. Ah, não é tão relevante a diferença, mas é importante de tu olhar, né? E pensar assim, eu acho que eu vou ter que ajustar a própria previsão, ou esse mês eu preciso faturar mais para cobrir o mês passado, né? Então, são várias ações que a gente pode fazer tendo uma visão aqui, né? Pilotando a minha gestão, entendendo. Fala, Jonas, tá com uma carinha de que Não, quer eu já pedi compartilhar. para te colocar de novo a visualização numa tela só até a última linha. Para quem quiser bater uma foto daí e marcar nós no Instagram lá, ficou tão legal. Aí, ó, dá um zoom um pouquinho a menos, só deixar 90 ali. Eu quero fazer um print para botar no meu story. Aí, ó, quem quiser também tirar agora e marcar @megaoffice.insta, é uma lâmina que está resumindo aqui a importância do nosso evento. Obrigado, Dani, é isso aí. Tá bom, gente. Então, essa é a planilha, a gente vai disponibilizar ela para vocês sem esses números, né? Apenas para que vocês possam ir recheando ela de informações e enxergando o previsto e o realizado, para que a gente possa ir olhando. Hoje, estando em junho, eu já tenho uma noção do meu setembro, tenho uma noção do meu outubro, como é que eu vou encerrar o ano? Será que tem ações que eu preciso fazer até o final do ano para aumentar a minha capacidade de vendas? Preciso investir mais na minha equipe para melhorar minhas vendas, ou preciso reduzir meus custos porque não vou conseguir aumentar tanto a minha renda. Então, são diversas ações que são proporcionadas e que te dão a disponibilidade de interferir no futuro da tua empresa, né? De poder ter uma ação hoje que tu vai colher daqui a alguns meses. Deixa eu mostrar mais umas coisinhas aqui para vocês que eu preparei. Vamos ver se vocês... Eu vou interromper aqui. Interrompi. Já estamos te vendo. Tá. E agora vocês não estão vendo a minha planilha ainda, né? Deixa eu Não, botar mas a ela gente sabe que o Paulo está contigo aí, qualquer coisa, ele vai te ajudar. Sim, não, mas agora eu já estou ficando mais espertinha, gente. Até o final do evento, até a última, eu acho que eu já vou conseguir fazer 100% sozinha. Vá, olha aqui. Gente, então, Paulo, mas tampa as minhas abas agora. Dá para puxar essa coisinha para cima? Uhum. Meu Deus, eu estou praticamente um técnico de TI aqui, dominando tudo agora. Pessoal, vamos lá. Então, vamos pensar um pouquinho aqui. Eu separei apenas um mês para a gente dar uma olhadinha melhor. Então, são as mesmas contas que tem na planilha do fluxo, mas aqui eu posso olhar ela e fazer algumas pequenas análises, alguns indicadores, como por exemplo aqui, deixa eu ver a diferença do que eu projetei para o que eu realizei. Aqui deu uma diferença de 1.480, é muito ou pouco? Eu vou olhar em percentual. 1,36 é muito pouco. E assim eu vou analisando, vou vendo de todos os meus pagamentos, qual é a diferença do que eu projeto para o que realmente acontece? Será que eu estou boa na projeção? Porque a projeção é importante para te poder interferir lá na frente. Então, é importante tu ter essa noção do que aconteceu. Eu contava com tanto, né? E entrou menos. Ou, entrou muito mais. O que eu vou fazer com esse recurso? Então, aqui, a gente pode olhar isso. E eu queria mostrar para vocês aqui, deixa eu puxar um pouquinho mais. Já dá um zoom também, está em 90. Tá pequeno, né, gente? Isso, vamos dando as dicas aí, Jonas. Me ajuda.
Peraí, agora ficou muito grande. Então, eu posso olhar aqui, ó, gente, para quem tem um giro maior, assim, um negócio mais complexo e tem muitas informações ao longo do mês, tu pode fazer essa projeção semanal. Então, pega aquele teu checklist, deixa eu ver se... E coloca, ó, do dia 1 ao dia 10, por exemplo, pode fazer semanal, pode fazer por decêndios, né, de período de 10 em 10 dias, porque daí fica mais fácil de tu enxergar. Então, ali, eu já tenho os meus recebimentos que eu vendi, e eu sei que eles vão entrar do dia 1 ao dia 10, a minha maior entrada. Então, isso é muito interessante para indústrias ou para empresas com comércio com giro muito maior, para decisão das compras, principalmente de fornecedores mais relevantes, aonde tu aguarda um pouquinho para comprar, para aqueles boletos de vencimentos, eles não coincidirem com outras datas importantes, como folha de pagamento, como adiantamentos, como aluguéis, outras despesas importantes. Então, te dá uma previsibilidade e evita a empresa de eventualmente ter que tomar um recurso de banco por não ter feito uma boa projeção de fluxo de caixa. Por isso que o trabalho do comprador da empresa, e na maioria das vezes nas pequenas e médias é o próprio gestor, o próprio sócio, que faz as compras, é muito importante estar alinhado com o setor financeiro. Para quê? Porque o financeiro vai jogar aquela previsão ali e antes do proprietário da empresa, do sócio, ir lá e efetuar a compra, ver se vai caber no caixa. Isso mesmo. Então, a gente pode ir olhando nessas projeções e a gente vai vendo as distorções. Por exemplo, esse mês aqui, uma coisa que acontece, gente, eu sei que vou entrar naquele momento emocional, mas tu é empreendedor e às vezes tu tem poderes, né? Superpoderes, como o cartão, né? Ou a senha do banco para fazer transferências. Então, muitas vezes, e eu vejo isso diariamente, são empreendedores que às vezes o que sangra o caixa dele é ele mesmo, porque se compromete com compromissos pessoais e às vezes precisa tirar da empresa, do giro da empresa, um valor que não estava projetado aqui, que não tinha essa expectativa de ser pago naquele momento, né? Claro que o empreendedor precisa ser remunerado e muito bem remunerado, porque ele é a pessoa responsável pelo negócio, é o nome dele que está em risco. Mas isso também não dá o direito dele esvaziar o caixa da empresa em determinados momentos e, às vezes, muitas vezes, inviabilizar o dia a dia da empresa. Então, isso são ações... Outra coisa que eu vejo acontecer muito é das pessoas, principalmente ainda quando o pessoal está começando a empresa, e às vezes os primeiros anos, e até alguns que já estão há anos trabalhando, de misturar as contas pessoais com as contas da empresa. Isso, peraí que o Paulo está me dando umas dicas aqui para deixar maior. Obrigado, Paulo. Isso é super importante, não misturar. A empresa, ela te remunera e como uma pessoa que recebe um salário, porque o Prolabore é o salário do empreendedor, ele precisa gastar aquilo que está dentro daquela projeção para ele, daquilo que ele vai receber. Todo mês eu vou receber tanto, vou receber 3, 5, 10 mil reais. E se organizar dentro daquilo, e se em determinado mês houver um compromisso pessoal, organizar para que a empresa possa gerar aquele recurso para ele, né? Então, aqui só uma dica que eu me lembrei, assim, eu vou pensando algumas coisas e lembrando da nossa experiência. Então, gente, projetar é isso, é entender e colocando as minhas contas ao longo numa linha, né, do tempo e colocando as contas que vão vencer e conferindo sempre e lançando conforme elas forem acontecendo e fazendo esse comparativo do projetado, do realizado, tá? Então, acho que dessa daqui era isso. Deixa eu ver agora aqui. Estamos indo para os 15 minutos finais. Se quiser deixar um tempinho para o pessoal fazer perguntas, Dani, a Raquel nos repassa daí. Tá. Posso só fazer um último aqui, que é do capital de giro? Claro, vai. Toca a ficha. Tá, então tá. Então vamos terminar. Tá, vou dar uma... Então aqui, agora eu queria falar um pouquinho sobre... Peraí, acho que não está aparecendo, né? Peraí, gente, dentro de instantes vocês vão estar vendo a minha tela.
Deu, né? Sim. Tá. Então, então, vamos falar um pouquinho sobre o capital de giro, né? Então, todo mundo já tem uma noção, sabe o que que é? É o recurso que eu tenho para tocar a minha operação, é o capital de giro. E eu trouxe um exemplo aqui, só E um desligar lá para fazer as trocas, né? Isso, pessoal, desliga aí que a gente segue aqui. Um exemplo que eu trouxe aqui de capital de giro é, às vezes, é importante a análise do fluxo de caixa. Às vezes eu compro com 15 dias de prazo, meu fornecedor me dá 15 dias de prazo. Só que eu tenho 60 dias para pagar. Quando eu vendo, eu dou 60 dias para o meu cliente. Vai vencer em 30 e 60. O que acontece com isso? Se eu vou pagar antes do produto, por mais que eu tenha o recurso, se eu começar a fazer isso recorrentemente, eu vou queimar a gordura do meu capital de giro. Eu vou ir reduzindo ele. Então, como é importante a gente fazer esse acompanhamento antes de fazer compras, e principalmente as maiores, ter esse controle. Deixa eu ver quanto que eu posso dar de prazo para o meu cliente. E muitas vezes, como a gente falou lá no início, o giro da mercadoria também. Para eu não me descapitalizar, eu preciso pensar, poxa, eu posso tirar do meu giro para comprar essa mercadoria ainda que esteja barata? Eu posso comprar ela agora, ela gira bastante? Ou eu vou ter que tomar cuidado, porque se eu comprar ela agora, eu vou tirar do meu fluxo um valor alto só porque está barato, o preço é bom, que às vezes a gente vai na pressão do vendedor, né? O vendedor vem, isso é imperdível, mas nunca teve esse preço na história, agora baixaram porque a pandemia... Tem milhares de argumentos para te convencer e para pegar o teu capital de giro. Está todo mundo, né, querendo vender mais, inclusive os teus fornecedores. Então, se tu não estiver bem alicerçado no fluxo, pode queimar o teu capital de giro. Daí eu botei uma planilhazinha aqui, gente, uma imagem, só para a gente dar uma olhada, que aqui, ó, como é que funciona o ciclo financeiro, né? Então, ali no dia 0 eu comprei, né? Daí tá aqui a compra da minha mercadoria. Ela vai ficar um período no meu estoque, né? E eu vou vender ela, digamos que no dia 30, né? Então, já tem 30 dias que já saiu o dinheiro do meu fluxo, né? E eu tenho aqui o prazo, o meu fornecedor me deu um prazo de 40 dias. E eu vou receber, ali o meu recebimento vai ser em 60 dias. Então, vai chegar um momento que, se o meu caixa eu não tiver um saldo, eu vou ter uma necessidade de capital de giro. Eu vou precisar usar o giro para cobrir aquele dinheiro que eu usei para comprar aquela mercadoria. Então, como é importante a gente estar atento a isso, tá, gente? E de capital de giro, eu preparei também aqui só para a gente dar uma passada, para deixar um gostinho para o próximo, tá? Porque daí a gente vai falar mais disso no próximo ou nos próximos eventos. Mas qual é a diferença do regime de caixa e regime de competência? O regime de competência, ele registra a data da nota fiscal. Então, se tu fosse fazer uma projeção ali, tu ia usar o regime de competência, que é independente se tu vendeu agora, registrou ali a nota fiscal, num regime de competência, numa gestão por regime de competência, tu vai fazer os registros baseados na data que aconteceu. Não importa se tu recebeu, se tu não recebeu. E isso é o registro, a contabilidade trabalha pelo regime de competência. E o regime de caixa é o nosso fluxo de caixa, conforme acontece. Saiu o dinheiro, vamos imaginar que todo o nosso dinheiro está dentro de uma carteira. Se eu tirei o meu dinheiro de dentro da carteira, é o regime de caixa, é o regime financeiro da empresa. Então, só uma diferença de um para o outro. O regime de competência, ele é o contábil e é a data da nota fiscal, a data que eu contraí aquela despesa ou que eu pedi aquele empréstimo, ainda que o dinheiro não tenha entrado na minha conta, mas eu já sou dono daquela obrigação. Isso é o regime de competência. E o de caixa é o que acontece de fato. Então, a diferença entre um e outro. O regime de competência, ele é contábil, é aquele que vai gerar o teu DRE, o teu balancete. E o regime de competência, ele é financeiro, é o dia a dia da empresa, aconteceu agora. O de competência, ele trabalha, como a gente já falou, sobre a emissão, e o de caixa sobre a saída de fato. E a gente já falou essa parte aqui do documento gerador. E o regime de competência, ele te ajuda a ver o lucro da empresa. E o de caixa, a ver o saldo de caixa.
Então, só para cumprir a nossa lâmina inicial, né, que tinha essa como última, agora eu quero dizer para vocês que eu encerrei meu conteúdo. E eu, de todo o meu coração, desejo que não seja só um tempo gostoso que a gente teve aqui juntos, porque eu não sei vocês, mas eu tô curtindo muito fazer isso. Então, quero te desejar que tu possa realmente sentar, pega o fim de semana, hoje é sexta-feira, amanhã, o que tu vai fazer sábado de manhã? Pegar essas planilhas que a gente vai te dar de presente hoje e começar a preencher, fazer aquela sessão do descarrego, assim, de descarregar tudo que está na tua mente e colocar nas planilhas. Tá, gente? Da minha parte era isso. Aí, então, para a gente olhar. Vou tirar. Dani, muito obrigado.